Então, vamos lá. Agora a gente vai falar de outros dois temas, galera, no Excel, que são importantes e são interessantes também. O primeiro deles é a validação condicional e o segundo deles é a formatação condicional. Então, a gente vai usar essas três abas aqui, galera, que vocês estão vendo. A gente vai usar um banco de dados um pouquinho diferente, que eu já vou explicar para vocês como é que funciona. A gente vai usar essa aba de validação condicional e essa aqui de formatação condicional. Esse banco de dados aqui, gente, ele é basicamente aquele mesmo que vocês estão vendo lá no início e esse aqui, só que qual a diferença? Por exemplo, aqui a gente pega um filme, Seven, por exemplo, e ele é crime, drama e mistério. Nesse banco de dados, ele vai aparecer nos três, e vai ter um motivo para isso, a gente vai ver depois. Mas, ó, aparece o Seven em crime, em drama também ele aparece, e lá em mistério ele aparece também. Então, basicamente, está dividido aqui por gênero, por isso o nome banco de dados gêneros. Então, primeiramente, vamos falar de validação condicional. O que é a validação condicional, galera? É basicamente você restringir o que o usuário precisa digitar em uma célula da planilha. Mas, pô, ficou confuso, né? É basicamente assim, você vai falar para o usuário o que você quer que ele digite em tal lugar. E a gente vai fazer isso agora. Essa aba aqui, gente, que vocês estão vendo, ela já está pronta. Então, o que eu sugiro para vocês? Vamos clicar com o botão direito aqui na aba e fazer uma cópia dela. Vamos copiar. Aí você clica aqui, ó, criar uma cópia e move lá para o final. Pode ser útil aqui isso aqui para vocês também, uma vez. Para trazer aqui. E aí a gente faz uma do zero e deixa a final aqui para vocês compararem depois, pode ser? Então vamos lá. Para a gente fazer do zero, não precisa mudar toda a formatação também, mas dá um delete aqui, vamos apagar tudo. E aí o que a gente vai fazer? Aqui em cima no menu, galera, cliquem em dados, por favor. Em dados, e vocês vão ver que tinha o filtro lá que a Bianca apresentou, e aqui vai ter uma validação de dados, que é a nossa validação condicional. Então vamos clicar nela primeiro, aí ele vai dar um ok aqui, só aceita, e o que a gente faz? A gente vai limpar tudo, porque a gente quer que limpe a formatação que a gente vai fazer de novo, né? Que a gente vai aprender aqui agora como faz certinho. Então, limpa tudo, dá um ok, e pronto, sumiu todas aquelas mensagens e aquelas listas que estavam lá. Deu certo aí com vocês também? Vou tentar fazer um pouquinho pausado para que a gente construa juntos, mas quem estiver só acompanhando também, fique tranquilo para fazer dúvidas enquanto isso. E agora a gente vai, de fato, trabalhar com a validação condicional. Então, como vai funcionar? Aqui, a gente vai fazer um cronograma dos filmes que a gente vai assistir. Então, por exemplo, aqui qual é o gênero do filme que a gente vai assistir, qual é o título, quando a gente vai assistir esse filme e qual horário. Então, aqui eu quero que a pessoa digite justamente... Opa, pode falar. Tem uma dúvida no chat, pedi para você repetir como limpa os dados. Claro, claro. Ó, você seleciona todos os dados da tabela. Se você der um delete, ele vai apagar os valores que estão escritos, né? Mas ele não vai apagar as listas nem nada. Então você seleciona tudo bonitinho. Vem aqui em validação de dados, que é o que a gente vai utilizar. E você vai clicar aqui, ó, limpar tudo. Provavelmente vai aparecer uma mensagem antes, você só dá um ok. Clica em limpar tudo. Pode clicar várias vezes, ó. Tô confirmando que eu tô apagando tudo. E aí dá um ok. Vê se foi agora, para quem perguntou, por favor. Se deu certo, dá um ok, mas senão eu vou prosseguir aqui também. Beleza? Então vamos lá. E agora a gente vai criar a validação condicional, como eu falei. Primeiramente, vamos trabalhar com data e horário, para vocês verem como funciona, pegar o jeitinho. Mas basicamente a gente quer que a pessoa digite uma data aqui que seja nesse formato. Se eu chegar aqui e digitar, tipo, Vitor, opa, pera lá, não é para digitar isso, ó. Por favor, digite uma data nesse formato aqui que eu estou te pedindo. Então, isso é validação condicional. A gente vai controlar o usuário, pedir para editar o que a gente quiser. Se eu colocar um outro horário aqui, não vai deixar então, também. Oi. O pessoal pediu para você mostrar novamente como que limpa. Tá, beleza, eu vou tentar ir mais devagar dessa vez. Mas, ó, você vai... Tá vendo essa tabela aqui, que é a tabela final? Provavelmente você vai ter uma dessa, né? Você vai selecionar todos os dados, e aí, se você der um delete, ele vai só apagar as informações, mas não vai apagar a validação condicional que já está feita. Então, aqui em cima, ó, tem esse menu, você vai clicar em dados. Você tem que estar nessa aba de dados. E aí aqui tem validação de dados. Clica nela, ó, aqui nesse botãozinho. Provavelmente pode estar menor no seu, se for outra versão, mas é em validação de dados. Aí vai aparecer, a seção contém mais de um tipo de validação. Apagar configurações atuais e continuar? Sim. Aí, basicamente, ele já apagou da linha que você selecionou, mas você quer limpar tudo. Então, você vai clicar aqui nesse botãozinho, ó, tá vendo? Vai abrir essa janela. Se não conseguiu acompanhar até aqui, pode avisar ou abrir o microfone, não tem problema nenhum. Perdão por estar muito rápido, inclusive. E aí você limpa tudo e dá um ok. Pronto, sumiu, tá vendo? Funcionou aí agora?
Eu vou só esperar o ok de alguém. Eu não sei exatamente quem. Eu não consigo ver a interação do chat com vocês lá. Esse é o A único. pessoa entendeu. Boa, boa, boa. Deitou. Pediram para você ir um pouco mais devagar também. Beleza, então. Vou tentar ir um pouquinho mais devagar. E aqui vai ter a data e o horário, gente. Agora a gente vai aplicar a validação condicional para que a gente chegue aqui. Eu vou dar um Ctrl Z só para que a gente quer chegar nesse resultado final, beleza? Então, como a gente faz? Tem várias maneiras de você depois copiar a formatação, mas vamos selecionar tudo que está data de uma vez só. Então, ó, cliquei aqui na primeira, selecionei tudo que está em data. Beleza, gente? Vamos clicar agora em validação de dados. E vai abrir essa janela para a gente. Essa janela tem 3 abas, galera. A configurações, a mensagem de entrada e alertas de erro. Vamos trabalhar uma por uma para a gente entender como é que funciona. Então, aqui é o critério de validação. Então, aqui aparece, ó, permitir. O que você vai permitir que ele escreva? Ah, aqui já até tem, ó, uma data. É isso que eu quero que ele escreva ali. Eu quero que ele escreva no formato de uma data. Aí aqui aparece ignorar em branco. A gente vai ignorar porque se a pessoa não digitar nada, para não ficar dando erro. Então, se tiver um nulo ali, tudo bem, vamos deixar. Então, a gente deixa isso selecionado. E aqui você pode selecionar, por exemplo, eu quero que a pessoa, a partir do dia de hoje, ela já pode colocar qualquer data ali que ela quiser. Então, aqui tinha entre, né, você pode selecionar. Eu vou selecionar é maior do que. Se vocês quiserem fazer outra regra aí no de vocês, fiquem à vontade também. Eu vou selecionar é maior do que, e aí a data de início. Então, eu vou colocar a data de hoje, 29 de janeiro de 2021. Beleza até aí? E agora a gente trabalha com essas 2 outras abas. Na verdade, não é necessário. Se você já der um ok aqui, pronto, ele já está aplicado a validação condicional, gente. Se você tentar digitar aqui qualquer outra coisa que não seja uma data, ele vai aparecer essa mensagem, tá vendo? Ó, Microsoft Excel, o valor inserido não é válido. Então, outro usuário restringiu valores que podem ser inseridos nesta célula. Mas eu quero que apareça uma mensagem personalizada, sabe? Algo bonitinho, assim, para o usuário entender exatamente o que ele quer fazer. Então, a gente volta lá na validação condicional que a gente fez, e sim, pode trabalhar nessas 2 outras abas aqui. Não é completamente necessário, mas se você quiser fazer algo que seja uma experiência boa para o usuário, assim, algo muito caprichado para o seu chefe ou algo parecido, você pode utilizar. Essa mensagem de entrada eu vou mostrar como é que funciona, mas eu vou digitar aqui. Insira uma data. Algo bem simples assim, só para a pessoa entender. Vou colocar no formato dia, mês, ano. Pronto. E vou dar um ok para vocês verem o que acontece. Ó, aí agora toda vez que você colocar na célula ali, vai aparecer o que você quer. Basicamente assim, o passo a passo para o usuário mesmo. Pô, vamos junto, você está vendo exatamente o que você tem que fazer. E a última lá, que era o alerta de erro. Lembra que apareceu, Microsoft Excel, apareceu uma mensagem que não era muito amigável, assim. Então eu vou colocar aqui, data inválida. Por favor, digite uma data no formato ali que a gente colocou, dia, mês, ano. Vamos ver como que funciona agora. Agora a gente vem aqui, digita outra coisa que não quer. Opa, beleza. Ficou melhor agora, né? Tá escrito data inválida, por favor, digite no formato. Ficou mais acessível para quem estiver utilizando a planilha, talvez. Então, é isso, gente. A gente fez aqui a nossa primeira formatação condicional, que é para data. Espero que todos tenham conseguido fazer, mas quem estiver acompanhando também é bem tranquilo essa parte, eu acho. Vamos fazer para o horário, que é paralelo, é bem tranquilo também. Então, eu cliquei aqui só na primeira, se vocês quiserem fazer em todas de vocês já, fiquem à vontade também. Vou clicar aqui de novo em validação de dados, e eu quero que ele digite 1 hora agora. E aí o horário inicial e o horário final. Você pode também colocar é maior do que, eu vou colocar aqui que ele pode digitar qualquer coisa. Entre meia-noite, aqui ele conta os segundos também, mas você não precisa se preocupar com isso, e 23h59, então ele pode digitar o que ele quiser, desde que seja um horário, beleza? Eu não vou alterar a mensagem agora, porque a gente já aprendeu a fazer isso. Na planilha final tá bonitinho. Quando vocês quiserem praticar, vocês digitem uma mensagem mais legal e testem da maneira que vocês preferirem. Então, aqui de novo, ó, vou digitar alguma coisa. Ele não deixou. Aqui ele não apareceu mensagem personalizada porque a gente não colocou, mas ele só vai deixar quando a gente colocar um horário. Então, por exemplo, vou colocar o horário agora. 15h54. Pô, agora ele deixou eu escrever. Então, é para isso que funciona a validação condicional, galera. A gente vai justamente falar o que o usuário tem que digitar ou não. Agora a gente vai fazer um pouco diferente, porque no gênero eu quero dar opções para o usuário selecionar. E não que ele tenha... Oi, pode falar. Se eu arrastar essa célula para baixo, vai
fazer a mesma coisa com a validação condicional? Eu tenho que... Então, existem Selecionar duas maneiras que você pode fazer. A primeira delas, se você copia e cola, sim, a validação condicional vai junto. Então, aqui, se você tentar, ela funciona. Mas tem outra maneira, porque, por exemplo, você viu que ele foi toda a formatação. O que você pode fazer também é, às vezes, aqui na página inicial, ele tem um pincel de formatação. Que aí você copia, aqui no caso ele também vai funcionar, basicamente Ctrl+C, Ctrl+V, e ele vai jogar a formatação para lá. Então, tipo, opa, perdão, peraí, que eu não selecionei certo aqui. E aí ele vai a formatação junto também. Só que nesse caso, ele copia a formatação inteira da célula. Então, aqui, como a gente estava fazendo intercalado as cores, ele vai ficar um pouco feio. Então, eu recomendo que de início vocês já selecionem a planilha inteira, ou você pode selecionar a coluna inteira se você quiser também. Se você chega aqui, seleciona o E e coloca lá a validação de dados, ele vai para a coluna inteira e você não precisa se preocupar, caso você precise colocar mais valores aqui. Mas funciona assim, copiar e colar, arrastar. Entendi, obrigado. Beleza. Agora que a gente vai fazer diferente no gênero, como é que vai ser? Então vamos lá, vamos selecionar tudo aqui já. E a gente vai colocar em validação de dados de novo. Mas eu quero dar umas opções para ele. Eu quero colocar o que a gente já tem no nosso banco de dados. Então, como que a gente vai fazer? Esse aqui é bem legal, porque normalmente, para se utilizar em validação condicional, é o que mais faz em formulários, é você colocar uma lista de opção para o usuário. Então, a gente vai colocar uma lista. O que é aquela lista? É a que vocês viram lá, que vai aparecer aqui do lado os gêneros para ele. Como a gente pode fazer isso? A gente, primeiramente, tem que selecionar a lista. E aí tem duas formas. A fonte aqui são as opções que você quer que apareça. Então, você pode digitar a primeira forma, separados por ponto e vírgula, ou seja, vou colocar aqui qualquer coisa que é sim e não. Claro que não é isso que a gente vai colocar agora. Eu vou dar um OK, só para vocês verem. Então agora ele tem as opções sim e não. Beleza? Aqui, digita outra coisa, ele não deixa. E eu vou explicar o porquê que ele não deixa. Mas eu quero que ele apareça isso aqui, ó. Eu quero que ele apareça todos esses gêneros que a gente já tem na nossa planilha. Então, qual é uma estratégia melhor para a gente utilizar aqui? Vou selecionar de novo. E ao invés de eu digitar, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó. Na direita, vocês estão vendo? Vou clicar. E aí eu venho aqui, ó, no nosso banco de dados gênero e seleciono todos os gêneros aqui. Então, eu vou até guerra aqui. Pronto. Selecionei. Dá um Enter. Show. Agora, ele colocou uma fórmula aqui que, nesse momento, você não precisa entender. Mas é basicamente ele está referenciando aquelas células. E pronto, vai aparecer tudo isso aqui quando a gente der o OK. Só que a gente, aqui fiquem à vontade também para editar a mensagem de entrada. Eu vou colocar aqui, selecione o gênero desejado. Um alerta de erro aqui vai aparecer, eu vou deixar o padrão mesmo por enquanto, para a gente não perder muito tempo. E agora, o que vai aparecer? Olha lá, apareceu todos os gêneros que a gente tinha selecionado. Show! É isso que a gente queria. Então, além, né? Quando a pessoa tentar digitar algum outro gênero aqui, por exemplo, vamos por, como não está em português, eu vou digitar mistério assim, e ele não vai deixar. Mas, pô, tem um gênero que eu quero muito ali e ele não está na lista. Então, acho que não faz sentido a gente restringir totalmente aqui nessa parte. O que a gente pode fazer? Na validação de dados, o alerta de erro, ele tem 3 tipos, galera. Ele tem o de parar, ele tem o de aviso e o de informações. Você percebe que até o ícone muda aqui. Dessa vez, a gente vai utilizar o de aviso, ao invés de utilizar o de parar. Não sei se estão mandando aí, fiquem à vontade para se precisar interromper. Mas eu vou trocar para o de aviso. E aí, o que vai acontecer agora? Então, ó, lembra, antes eu digitava aqui em horário, por exemplo. Eu posso digitar um... E por mais... Eita, não tá nessa estação, né? E por mais que eu tente digitar a palavra, ele não deixa. Ó, eu posso ficar tentando repetir e ele não deixa eu colocar as palavras que eu quero. Quando a gente muda para aviso, o que vai acontecer? Vou colocar mistério. E ele vai dar justamente um aviso. Ó, por exemplo, o valor inserido não é válido, ou seja, a gente não quer que ele digite aquilo. Mas você quer mesmo assim colocar esse valor? Se eu colocar assim, beleza. Ele vai permitir que o usuário digite aquilo. Então, é uma forma, aí você pode trabalhar. Às vezes você coloca critério de parada, tipo, no horário. Tem que ser um horário. Então, não, vai digitar isso. No gênero, você pode ser um pouco mais flexível. Então, vai muito da planilha que você estiver trabalhando. Show, galera? Então, ó, basicamente, se vocês compreenderam isso aqui até agora, já sabem tudo de validação condicional. Tá tranquilo. Tipo, dá para fazer... O que vocês fizerem com
com qualquer planilha que seja de qualquer gênero, sobre filmes, sobre vendas, já dá para fazer com isso. É basicamente isso mesmo sobre validação condicional. Eu vou dar uma apimentada aqui, vou colocar algo diferente, para que seja um pouco mais avançado, assim, né, nessa parte agora. Eu vou num ritmo que eu espero que seja bom, mas se vocês não entenderem, depois eu coloco um vídeo explicando melhor um pouco essa parte que é mais avançada. Mas se compreendeu até aqui, tá show de bola, fica tranquilo, já cumpriu sua missão com a validação condicional, beleza? Agora, olha como funciona a nossa planilha final. Aqui tem os gêneros, por exemplo, eu vou escolher um filme de comédia. Vou apagar aqui só para vocês verem. Quando eu seleciono um filme de comédia e venho aqui, ele me mostra todos os filmes de comédia que estão lá. Se eu mudo para fantasia, por exemplo, ele muda os filmes aqui. Então, ficou um negócio dinâmico, sabe? Pô, agora ficou bem legal, a pessoa consegue selecionar ainda, e ainda tem uma condição antes disso. Então, esse é o avançado que eu queria passar para vocês, que tem um truquezinho. E como a gente faz isso? Novamente é com validação condicional, porque a gente está tratando disso, né? Então, você seleciona tudo em título, e perceberam lá que apareceu uma lista também, né? Então, de novo, a gente vai com a lista, a gente quer que ela que apareça. E aqui a gente vai usar uma fórmula, que é isso que depois eu vou deixar explicado para vocês melhor como funciona, mas por enquanto eu quero que vocês só aceitem que é essa fórmula que a gente vai utilizar, que é o indireto. E o indireto a gente tem que colocar a célula que está do lado, porque quando ele verificar que é aquele gênero, vai ser tal, outro gênero vai ser outra coisa. E aqui a célula que vocês estão vendo, ó, que está a aventura, é o B4. Então vamos colocar B4 ali. Beleza. É isso. É assim que funciona. Mas só agora já vai aparecer, por exemplo, a aventura. Já apareceu aqui todos que estavam, todos os filmes de aventura. Se eu trocar lá, igual eu mostrei, para drama, vai aparecer todos os filmes que estão de drama. A lista é bem grande, bem dramática. Mas, para fazer isso, você precisa ter um critério só. Primeiro, você precisava ter um banco de dados organizado igual esse que a gente colocou aqui para vocês, né? E depois, para dar certo, essa parte é muito importante. Você precisa ter tabelas nomeadas. Pô, tá ficando complexo o negócio. Não é tão complexo assim, mas vou tentar explicar para vocês agora. O que significa isso? Oi. Desculpa, rapidinho. O Gustavo... tá. Perdão, Ana, te interrompi. Mas o Gustavo mandou no chat se você pode repetir a última parte. Opa, qual parte, Gustavo? A última parte, gênero, título, data. Essa parte mais avançada que eu comecei agora? Bom, eu vou pressupor de que essa última parte, que é... Então, ele comentou que é título. Tá, beleza, show. Então, o que eu fiz no título? Eu selecionei tudo, vim em validação condicional, e eu criei uma lista, como se fosse aquela que a gente fez em gênero. Beleza, até aí, né? Porque você conseguiu fazer a última. Só que ao invés de eu selecionar algum valor, por exemplo, selecionar aqui todos os gêneros que estavam no outro lugar, ou de digitar sim, não, colocar várias opções para o usuário, lembrando que tem que ser separado por ponto e vírgula, eu digitei uma fórmula. Qual fórmula era essa? É o indireto. Então você vem aqui e digita indireto. E a célula que vem dentro do indireto é essa aqui, que é a célula que está no gênero. Então é a B4 porque a gente está na primeira, mas quando você coloca assim, ele já vai aqui vai ficar B5, aqui vai ficar B6, então não se preocupe com isso. E é só isso que você precisa fazer, Gustavo. Até aqui já vai funcionar provavelmente aí para você, se você der OK. Então aqui quando você mudar de gênero, ele vai mudar. Por exemplo, coloquei música aqui, apareceu Bohemian, Nasce uma Estrela, Whiplash. Então ele mudou. Só que, aquilo que eu tinha comentado, você precisa fazer algo para isso funcionar. O que a gente fez aqui? A gente veio e nomeou essas tabelas. Então, essa tabela aqui, ela tem um nome. Ó, tá vendo? Quando eu seleciono tudo, ela aparece Adventure. Se eu seleciono toda essa aqui, aparece Animação, Biografia. Então, você precisa dar nomes para a tabela, porque é por conta da função indireto. Se vocês não entenderem muito bem essa parte, fiquem tranquilos, assim, não se preocupem com isso agora, porque eu já disse que vocês já estão fracos em validação condicional. Depois eu gravo um vídeo explicando com mais calma, né, porque tem outros conteúdos para aprender hoje ainda, peço perdão para você por conta disso. E aí vocês vão entender como funciona certinho a função indireta. Depois a gente vai disponibilizar no mesmo drive, tanto a gravação da videoaula hoje, quanto esse vídeo que eu estou comentando para vocês agora do indireto. Mas, como eu fui um pouco bonzinho com vocês, eu já deixei essa planilha aí que vocês baixaram, já está tudo nomeada. Se não tivesse nomeada, você vinha aqui, selecionava isso e digitava aqui, Adventure.
Um ponto importante. Precisa ser o mesmo nome do gênero, tá? Precisa ser o mesmo nome que vai aparecer aqui. Por isso que eu coloquei dessa forma. E aí você vai ter uma planilha bem dinâmica. Por quê? É basicamente uma validação condicional dentro de outra validação condicional. Então, eu selecionei romance, vai aparecer só os filmes de romance. Eu selecionei música, vai aparecer só os filmes de música. Então, é uma experiência a mais para o usuário, tipo, pô, essa planilha tá bem legal, sabe? É algo bem avançado, caso você queira impressionar ou algo do tipo. Mas não se preocupem, já falei, vocês já aprenderam tudo que vocês precisavam de validação condicional. E é basicamente isso, galera. Então, vamos deixar hoje, vamos colocar aqui, hoje a gente já vai assistir um filme. Vou deixar aqui, esse filme é muito bom, do Queen, e vamos colocar hoje aqui, amanhã, vou assistir hoje de madrugada, por exemplo. E é basicamente isso, era um exemplo bem bobinho, porque dificilmente você vai criar uma planilha para fazer um cronograma de quais filmes você vai assistir, mas você pode ser criativo e pensar em quais outras planilhas, em quais situações do seu dia a dia, ou mesmo uma situação profissional que você precisa criar uma planilha. Bom, gente, falei muito rápido, desculpa a quem ficou um pouco perdido, mas de validação condicional era isso. Como eu disse, se vocês aprenderam até essa parte aqui de gênero, tá show de bola. Fiquem tranquilos, era isso que vocês precisavam aprender do curso. Ficou alguma dúvida? Senão eu já vou mandar, que a minha parte tem outra aqui, que é a formatação, mas vou dar uns 30 segundinhos aí para tomar uma água e vocês respirarem também. Senão, ninguém aguenta. Eu tenho uma dúvida. Pode mandar. O que você colocou ali na parte do título? Ainda não entendi. Você colocou igual ou indireto para aparecer os títulos? Exatamente. Eu cliquei aqui em validação de dados, coloquei a lista, lembra que eu falei que ia aparecer em forma de lista. E ao invés de selecionar... agora eu troquei também, mas enfim. Ao invés de selecionar alguma coisa ou digitar, eu coloquei a fórmula indireto, justamente isso que você falou. Só que dentro do indireto tem um parâmetro. E aí eu falei que a gente vai colocar a célula referente ao gênero nessa aba, que é a B4. Então eu coloquei igual, indireto, B4. Foi isso que eu coloquei. E aí você dá um OK e ele já vai funcionar daquele jeitinho lá. Mudei aqui e mudou aqui. Beleza? Oi aí também? Foi sim, valeu. Boa, show de bola. Então, galera, vamos continuar, senão meus colegas vão ficar bravos aí que eu tô tomando o tempo da parte deles. E agora a gente vai falar sobre a segunda parte condicional, que é a formatação condicional. Eu acredito que ela seja um pouco mais simples para entender. Então, para que a gente usa a formatação condicional? É quando a gente quer justamente formatar uma célula, a gente quer mudar a cor dela, dar um destaque diferente para ela, dada uma condição que a gente vai colocar. Então, serve para realçar, destacar alguma coisa. Imagina se essa planilha de filmes tivesse 1000 filmes. Pô, ia ser um monte de cinza aqui. Ia várias colunas cheias de número e não dá para ver coisa nenhuma. Mas a gente quer destacar algumas coisas. Por exemplo, qual filme tem a maior nota? Eu quero colocar isso de jeito que fique mais visual. Então, vamos aprender como faz isso agora com a formatação condicional. Esse exemplo que eu falei a gente faz, mas, por exemplo, eu sou um cara, eu não gosto de filme muito longo, por exemplo. Então, eu quero que todos os filmes que tenham mais de 2 horas, eles apareçam com um vermelhinho destacado aqui, né, nessa coluna. Então, como que eu faço isso? Justamente com a formatação condicional. Então, vamos lá. Você vai selecionar primeiro essa coluna. Pode ser tudo, ó. Me perguntaram da última vez. Você pode vir aqui, clicar em F, e vai selecionar a coluna toda, só que aí depende da regra que você fizer, porque às vezes pode entrar nessa de duração. Então, eu sugiro que vocês cliquem aqui no primeiro valor que aparece e selecione a planilha toda. A gente vai selecionar essa coluna da planilha toda. E a gente vai aplicar a formatação condicional. Onde fica? Aqui em cima. Lembra que a gente estava em dados? Que era validação condicional? Agora é na página inicial mesmo. E tá aqui, ó, esse botãozinho aqui, formatação condicional. Encontraram? Então eu vou clicar nele e eu quero criar uma regra para quando o filme tiver mais de 2 horas, ele apareça ali um negócio vermelhinho. Não quero assistir esse filme. E aqui ele já tem várias dicas de regras que ele te dá. Por exemplo, ó, realçar regras é maior do que, acho que é essa que a gente vai ter que utilizar, né? Regras de primeiros e últimos, barras de dados, escalas de cor, conjuntos de ícones. E você pode criar uma regra também, mais personalizada, mais especial, assim você pode criar ali. Mas aqui no caso eu só quero saber, a duração é maior que 120? É isso que eu quero saber. Então você vem aqui, nesse primeiro ícone,
E já clica no é maior do que, porque ele mostrou pra gente. Ó, formatar células que são maiores do que? 120 minutos, 2 horas, né? E aqui ele te dá algumas opções já, por exemplo, ó, preenchimento com vermelho claro e texto vermelho escuro. Esse aqui já tá bom pra gente, porque a gente quer o que eu tinha falado. Você pode colocar só o preenchimento vermelho claro, mas esse aqui fica um pouco melhor para ver. Então eu vou dar um OK. Pronto, apliquei formatação condicional. Agora, todos os filmes que tem mais de 120 minutos, ele já vai mostrar vermelhinho. Pô, então ficou mais fácil de ver aqui na planilha, tá vendo? Ó, 136 aparece. Uma coisa importante de ressaltar é que se você altera esse valor, caso seja um valor que possa mudar, por exemplo, esse aqui que eu tô vendo, Matrix. Se eu mudar para 111 aqui, ele muda o valor também. Então, é algo que funciona de forma dinâmica. Você não precisa toda hora lá e ficar aplicando a formatação condicional. Ele altera sempre que você mudar. Eu não lembro que estava aqui, 136. Beleza. A planilha aqui já ficou melhor para a gente ver. Agora, vamos trabalhar um pouco... Mas, gente, ó, formatação condicional é basicamente isso. Então, vamos supor, você recebeu alguma regra do seu chefe ou alguma coisa que ele queria que você destacasse. Os funcionários que entregaram mais de 50 mil de receita em vendas. Você vai lá e deixa eles em dourado. Beleza, você sabe como faz isso. Vou vir aqui em formatação condicional e fazer. Uma coisa importante, você pode editar as regras que você fez. Porque, por exemplo, eu vou gerenciar as regras. Vai ter essa aqui aparecendo. É só fazer o passo a passo para não ficar muito rápido. Você pode clicar em qualquer lugar aqui da planilha, não tem problema. E você vem aqui em formatação condicional e gerenciar as regras. Aqui, pô, não está aparecendo nenhuma. Por quê? Porque ele está vendo se tem alguma regra nessa célula aqui. Se você quer ver na planilha inteira, o que você faz? Clica aqui em seleção atual e seleciona esta planilha. Agora sim, mostrou aquela regra que a gente fez, que era maior que 120. Mas eu quero editar, eu quero mudar a cor dela, por exemplo. Eu falei que eu queria dourado, não tinha dourado naquela opção. Então você vem aqui em formatar, vai aparecer essa janela um pouco mais... com mais informações, eu diria, né? Você vem em formatar aqui, e aí sim, em preenchimento você consegue escolher a cor que você quiser, dá para colocar em RGB, e aí você brinca com as cores que você quiser. Dá para colocar uma borda mais forte, deixar em negrito, mudar a fonte, dá para brincar aí com o que vocês quiserem para mexer na formatação condicional. Aqui eu não vou mudar, porque eu queria vermelho mesmo, mas é só o exemplo que eu falei do dourado. Mas como põe dourado? É mudando a cor lá bonitinho. Agora a gente vai fazer outros 2 exemplos, mas é só realmente para vocês ficarem craques, porque basicamente formatação condicional é isso. É muito simples, é bem rápido de ser feito. Agora a gente vai trabalhar com as notas. Fuçando aqui no formatação condicional, né, eu vi que tinha umas de ícones e eu queria tentar usar alguma de ícone. Então, eu vi que essa de estrelinha era bem legal, quando a gente pensa em notas, né, de filme. Pô, vou colocar uma estrelinha aqui. Então, vocês vêm aqui, conjunto de ícones, seleciona a classificação e vai achar essa aqui. Só clica nela que ela já vai. Já tá lá, funcionando a formatação condicional. Bonitinho. Só que, ó, pô, aqui tá mostrando que um filme com 8,3 é estrela cheia, um filme com 7,3 é estrela vazia. Tipo, não faz muito sentido, sabe? Essa formatação. Então, o que a gente pode tentar fazer? Lembra, você pode tentar, primeiro, gerenciar a regra. Então, você vem aqui, edita, vê as opções que ela te dá. E aí, explicando aqui como funciona essa, tem 3 imagens só. Uma para estrela cheia, outra para estrela na metade e outra para estrela vazia. Então, assim, não tem como colocar 66% da estrela. Não tem. Infelizmente, não é de preenchimento. São só 3 imagens que aparecem. Aqui, no caso, eu vou só editar para vocês verem como funciona, mas ele está colocando que 1/3 de maior nota é a estrela cheia, 1/3 no meio é a estrela média e o menor 1/3 das notas é a estrela vazia. O que não faz sentido nenhum, porque 7,4 está a estrela vazia. Dá para mudar também? Dá para você colocar, por exemplo, se a nota é maior que 8... Se eu mudo aqui para número, ele vai colocar estrela cheia. Se a nota é entre 7 e 8, vai colocar estrela média, e se for menor que 7, vai ser... O que também não faz sentido, né? Para filme, mas vou colocar aqui só... Aí, a única aqui, abaixo de 7, que é o Aladdin. Esse filme é legal. E ele tem a estrela vazia. Então, assim, não funcionou muito bem essa formatação condicional que a gente quis utilizar. Eu vou sugerir uma outra que eu já tinha precisado antes, que é essa aqui. Primeiro, como a gente faz para limpar essa regra, né? Pô, não gostei, ficou ruim. Então, você vem aqui em gerenciar. Lembra, se você selecionar da planilha toda, você vai ver todas. Clica nela e exclui ela aqui. Lembra, você podia editar, mas você pode excluir ela também. Então, eu vou excluir, dar um aplicar OK, pronto. Desapareceu a regra, sem problema algum. Você podia ter dado vários Ctrl Z também, se você preferir. Gosta de voltar para não sei.
Mas você podia ter feito isso também. Então vamos fazer uma outra. Vamos aqui em formatação condicional e colocar em barra de dados. Por quê? Porque essa aqui não é igual à estrelinha lá, que é só tem 3 opções. Essa aqui é baseada no valor. Então, ó, você vê que o 6,7 tem um tanto, o 8 tem outro. Pô, ficou mais legal assim, né? Fica mais fácil de ver. Eu vou só dar uma editada para vocês verem aqui, porque como ela tá? Ela pega o maior valor e coloca como 100%. Então aqui o 9, como vocês podem ver, ele tá cheio, ó, ele tá como se fosse 100%. Mas eu quero que o 9 fique 90% da célula. Eu tenho toque com isso. Então eu vou lá em gerenciar a minha regra, vou editar ela. E aqui, ao invés de colocar automático, eu vou colocar um número. Então, qual a menor nota possível para um filme obter? É 0, né? 0 é a menor nota, a gente está trabalhando numa escala de 0 a 10. E aí, ao invés dele pegar no automático, ele vai agora seguir a regra que a gente colocou. Vocês percebem que as barrinhas foram um pouquinho mais para a esquerda, porque a gente colocou de 0 a 10, não de 0 a 9. E agora o 9 está preenchido só 90% da nossa barra. E aí ficou mais legal para a gente ver. Então, assim, no exemplo que a gente trouxe para vocês, gente, aqui da base de dados, era isso sobre formatação condicional. Junto com o vídeo que eu vou colocar para vocês explicando a fórmula do indireto, eu vou colocar um caso extra da formatação condicional também, que é um caso mais avançado. Eu vou tentar fazer com que o vídeo não fique muito longo, então vocês conseguem assistir. Mas eu não vou passar isso agora, porque senão ia tomar muito tempo. Mas com isso aqui, da mesma forma que eu falei sobre validação, vocês já sabem tudo que vocês precisam saber de formatação condicional. As regras são vocês que criam. Por exemplo, vocês querem que pinte todos os filmes que tem drama aqui no nome de verde. Vem aqui, cria uma nova regra, coloca lá, assim, se for igual drama, tipo, pesquisem. Vão atrás que vocês vão conseguir. Eu quero, tudo aqui que for mais de 2 bilhões, que fique verdinho. Então vai lá, formatação condicional, é maior do que 2 bilhões? Então pinta de verde. Aqui tem o maior, né? Vingadores Ultimato. Esse aqui, 2 bilhões. Então, vocês conseguem fazer as regras que vocês quiserem. Mas é basicamente isso de formatação, gente. Desculpa aí se eu fui muito rápido, mas se ficou alguma dúvida, a gente abre os 5 minutinhos agora. Pode perguntar tanto de validação ou de formatação que a gente aprendeu agora. Fiquem à vontade aí, gente.